Olá! Hoje vamos conhecer um pouco mais as ideias do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, um dos mais importantes intelectuais vivos. Pensador de ampla erudição e dono de uma produção vastíssima, Habermas foi aluno e assistente de pesquisa de Adorno e é o representante mais destacado da segunda geração da Escola de Frankfurt. Com um estilo de escrita denso e uma terminologia complexa, Habermas não é um autor que se possa ler de modo superficial ou apressado. Ele é provavelmente o último grande pensador a abraçar praticamente sem reservas o projeto básico do esclarecimento, na medida em que acredita que não há um conceito mais central e importante para as discussões filosóficas do que o conceito de razão. Habermas se ocupa em desenvolver um novo conceito de racionalidade e incorporá-lo no interior de um quadro categorial neomarxista que não seja distorcido por excessos positivistas. Esse positivismo, que contaminou parte do marxismo, é o mesmo responsável pela criação do sistema técnico-científico que envolve a indústria, as forças militares, a administração econômica e o governo político. A ciência e a técnica são, de fato, a principal força produtiva de hoje. É por isso que o primeiro alvo da teoria crítica deve ser o positivismo. E, embora Habermas concorde com Horkheimer que o papel da teoria crítica é examinar a ideologia, ele também acha que a teoria crítica deve animar a luta política capaz de revolucionar o existente e nos libertar da opressão do poder do sistema. Tentando restaurar o paradigma da universalidade para a racionalidade crítica e, ao mesmo tempo, limpar a tradição crítica de seu elitismo, Habermas retornou aos conceitos-chave da estratégia original de Marx: forças produtivas, relações de produção, etc. Assim, ele se engajou na restauração da filosofia e da sociologia, que foram muito desacreditadas ou firmemente criticadas nos últimos tempos. Para isso, reconstruiu toda a tradição filosófica e sociológica desde Kant até os dias de hoje, num projeto enciclopédico que muitos chamam de ecletismo, mas que, de fato, é uma síntese original e de amplo espectro envolvendo a filosofia social alemã, a hermenêutica, aspectos da filosofia analítica e o pragmatismo. Paralelamente ao papel de uma teoria social crítica, Habermas vê a filosofia também como um saber especializado no conjunto dos conhecimentos acadêmicos, com os quais ela deve estabelecer uma relação de cooperação interdisciplinar. Contudo, ele rejeita a busca por uma fundamentação epistemológica última, ou qualquer tentativa de construir uma filosofia primeira. Em vez disso, a filosofia deve cooperar com as ciências humanas reconstrutivas, as quais estão preocupadas em descobrir e tornar explícitas as capacidades intuitivas humanas, que pressupõem a linguagem, o juízo e a ação. Destronando a filosofia de seu papel kantiano de um juiz supremo da cultura, Habermas atribui a ela agora um papel duplo. Por um lado, ela deve ser um guardador de lugar para as inovações teóricas, as novidades paradigmáticas, como o marxismo e a psicanálise, por exemplo. Por outro lado, ela deve ser intérprete, que guarda a racionalidade em sua função de orientar o mundo da vida cotidiana. Somente exercendo ambos estes papéis é que a filosofia se converte no padrão crítico que pode examinar a irracionalidade do todo concreto atual e tentar reunir o que tornou-se equivocadamente disperso. Ou seja, só assim ela dá sentido ao projeto de uma teoria crítica da sociedade. Assim como Max Weber, Habermas vê a sociedade moderna como um processo de racionalização crescente. E a distinção entre essas esferas
é um avanço que permite a coordenação dos interesses sem necessariamente fazer retroceder as conquistas democráticas das liberdades individuais e sem ter que abrir mão da racionalidade. Mas, embora Habermas veja a diferenciação entre as estruturas das esferas pública e privada como essenciais para o caráter da modernidade, em vez de aceitar a distinção simples entre público e privado como a única capaz de explicitar a dinâmica moderna, ele propõe uma distinção paralela. No interior das sociedades modernas complexas, há uma diferença entre dois níveis estruturais: o sistema e o mundo da vida. De um lado, a ação no mundo moderno é coordenada por sistemas que funcionam de acordo com a racionalidade com respeito a fins. O melhor exemplo disso é o mercado. Para Habermas, a ação racional com respeito a fins corresponde ao conceito marxiano de trabalho. A racionalidade aí é instrumental, na medida em que nós estamos buscando os meios para efetivar o controle ou dominação da natureza. De outro lado, as ações sociais são coordenadas, em primeiro lugar, por normas e valores comunicativamente estabelecidos e mediados, e pelos fins e sentidos socialmente definidos, que tanto se originam da trama do mundo da vida, quanto também a constituem, em último caso. Ou seja, as ações são coordenadas no mundo da vida, cujo padrão é a ação comunicativa, e não a ação racional com respeito a fins. A ação visada aqui não é o trabalho, mas a interação com outras pessoas. Isto envolve uma racionalidade substantiva, uma preocupação com a validez ou correção das normas e valores vigentes no grupo, como resultado de um consenso social. Tal validez deve ser distinta da racionalidade mais manipulativa e instrumental, na qual o ideal de razão do iluminismo degenerou. A ideia básica de Habermas é de que há um elemento indestrutível de racionalidade comunicativa na base da forma social da vida humana, que se reproduz pela linguagem. É por isso que Habermas se dedicou tanto à filosofia analítica da linguagem e da ciência, de modo a poder usá-la como fundamento compreensivo para a teoria social. Central para essa noção social da linguagem e da razão é o conceito de pretensões de validade. A ideia de que ele conecta nossos atos de fala à existência de uma força tênue e persistente da razão, que se manifesta por meio de pretensões distintas e interconectadas. Primeiro, as expressões devem ser inteligíveis, é a pretensão de inteligibilidade. Segundo, o conteúdo proposicional deve ser verdadeiro, pretensão de verdade. Terceiro, o falante tem que expressar suas intenções de modo sincero, pretensão de sinceridade. Quarto, os proferimentos que os falantes selecionam têm que ser corretos no contexto de normas e valores existentes. É a pretensão da correção normativa. Nossa comunicação cotidiana real pode ser, e quase sempre é, sistematicamente distorcida. Isto se verifica de várias maneiras. O indivíduo pode seguir regras que se desviam dos modelos e padrões convencionais, ou pode se engajar em padrões de comportamento inflexíveis e repetitivos. Pode haver também níveis diferentes de comunicação entre nossa identidade pública, ou o ego, e o nosso inconsciente reprimido, entre nossa motivação interior oculta e as intuições que podemos identificar e exprimir publicamente pela linguagem. Naturalmente, há ainda a distorção sistemática das ideologias, como um resultado da deliberada enganação perpetrada por aqueles que exercem o poder, por meio da propaganda e do controle social, e assim por diante. As ideologias se caracterizam, aliás, precisamente por esconder
os mecanismos de repressão e por rejeitar ou desprezar qualquer exame das pretensões de validade do que dizem. Mas o mais importante e especial com a linguagem humana real é que ela carrega sempre essas pressuposições recíprocas inevitáveis. Quando consideradas assim, essas pressuposições apontam para a possibilidade contrafactual de uma situação ideal de fala. Na situação ideal de fala, a linguagem está ao contrário da situação real. Esse plano ideal se caracteriza por dois fatores. Primeiro, a ausência de constrangimentos externos, de modo que todos os participantes no diálogo tenham as mesmas oportunidades de realizar atos de fala. Segundo, a obtenção de condições nas quais apenas a motivação racional é que pode determinar as conclusões do discurso, e não quaisquer forças ocultas ou assimétricas. Assim, a situação ideal de fala promove um critério imparcial para organizar a liberdade dos indivíduos na ação e no discurso. Permite a revisão ou substituição de sistemas linguísticos e a reformulação teorética dos conteúdos dos conceitos-chave de verdade, liberdade e justiça. Para Habermas, de fato, apesar de todas as nossas dificuldades reais, temos conseguido criar ciências e soluções que só são possíveis porque nós, como sociedade, nos reproduzimos por meio da linguagem, do trabalho e da interação. E em todos os casos, porque nossa linguagem traz consigo a possibilidade de uma crítica ao que existe. Portanto, a própria possibilidade da mudança histórica. A existência dessa base crítica da linguagem, ou melhor, dessa racionalidade comunicativa, produz a possibilidade, segundo Habermas, de construirmos uma ética discursiva, por meio da qual podem ser examinados todos os pressupostos normativos do discurso, caso queiramos alcançar um consenso racional. Assim, diante de pretensões de correção de um discurso prático qualquer, a preocupação crítica deve ser com os interesses que possam ser universalizáveis. Habermas define sua ética do discurso como uma versão do imperativo categórico de Kant, mas sem as pretensões metafísicas insustentáveis do kantismo, como, por exemplo, a necessidade de uma subjetividade primordial autônoma. A ética discursiva de Habermas possui a forma de uma teoria da argumentação moral e possui 4 características essenciais. Ela é deontológica, ou seja, é uma ética do dever e não da utilidade ou do prazer. É cognitivista, pois para ela as normas podem ser racionalmente fundamentadas. É formalista, pois ela se preocupa apenas com a racionalidade do mecanismo de justificação das normas e não com o conteúdo concreto das normas, que ela não pode oferecer sozinha. E é universalista, já que as normas fundamentadas de um discurso ético têm que ser universalizáveis, no sentido de serem imparciais e justas. Por considerar a modernidade como um projeto incompleto ou inacabado, Habermas se opôs a Adorno, que via o iluminismo com extremo ceticismo e desconfiança. Para ele, é possível, sim, salvar a racionalidade iluminista de seus críticos e detratores. Isto é possível porque o projeto moderno consistiu no esforço de filósofos e intelectuais para desenvolver a ciência objetiva, a lei e a moral universais e a autonomia da arte, de acordo com as lógicas internas de cada um desses domínios cognitivos da cultura. O objetivo do projeto moderno era a organização racional da vida social cotidiana. Nesse sentido, para Habermas, não há qualquer conceito que possa competir com a racionalidade, do ponto de vista da organização da vida humana.
É por isso que, para além da resignação que marcou a primeira geração de frankfurtianos, que concluíram suas posições com uma dialética negativa, Habermas prefere abraçar a causa do reformismo. Ele não acha que sejam possíveis nem a revolução, nem a mera recusa. O mundo social moderno é fundamentalmente válido e seu projeto deve ser concluído. Em síntese, há 3 conclusões a que Habermas chega. A primeira é que é possível transcender os constrangimentos impostos pela hermenêutica tradicional por meio de uma reconstrução das condições e pressupostos do discurso teorético e prático, e mais especificamente da comunicação voltada ao entendimento. A segunda é que ele pensa que uma teoria ética comunicativa pode ser baseada numa pragmática universal que apela para o consenso racional a fim de determinar e validar as necessidades e interesses humanos. E a terceira é que, para superar a aparente divisão entre teoria e prática e prover uma base racional para a ação política, ele recomenda a reconstrução de uma lógica da evolução social, estruturada a partir das linhas de uma teoria científica genética. Habermas rejeita o absolutismo epistemológico, mas, ao mesmo tempo, busca preservar a razão como uma possibilidade idealizada em face do relativismo cultural, ao desenvolver a sua versão própria da teoria crítica. Vendo todas as ciências em função de interesses humanos, ele rejeita também qualquer concepção estreita de significado, como é a concepção utilizada pelo positivismo. E advoga uma crítica reconstrutiva das ciências, pela qual elas se permitam realizar sua autorreflexão e verificar seus resultados pelas consequências de suas investigações, e não por pressupostos rígidos e imutáveis, que são mais próprios da atitude dogmática. Mas vamos ficar por aqui. A gente se vê em breve e até o nosso próximo encontro.